Olá, boa noite. Aqui estou eu de volta para mais um episódio do programa Aqui há Morcego. Eu sou a Maria Antonieta Campos e hoje trago à conversa mais um pouco do conto Otelo, de William Shakespeare. Convido-te a acompanhar-me nos próximos minutos, voando juntos, em vórtice, por entre páginas e palavras, e deixar-te envolver neste universo shakespeariano. Começamos assim meio que em ambiente estranho, como sempre. E o que é que nós vamos falar hoje? Vamos passar por aí, que eu já não sei onde pus a minha capa. Então, hoje vamos conversar sobre a organização do plano de leitura de Otelo, que eu não falei nisso na semana passada, e acho que isso é importante, saber mais ou menos quantas páginas vamos ler por dia, quantos dias é que vai ser esta leitura, semanas neste caso, porque vai ser uma vez por semana. Essas coisas acho que é importante referir, e eu na semana passada não falei nisso. Então, vamos também conversar sobre as minhas leituras atuais e também vou fazer aqui uma confissão, frustração, que é, algo que aconteceu hoje e, enfim, vou falar um bocadinho mais à frente. Vamos também fazer a leitura do nosso conto Otelo, de William Shakespeare, como sempre. Então, espero que estejam bem confortáveis. Eu hoje não tenho chá porque estão quase 30 graus, hoje estiveram quase 30 graus e teve muito calor aqui, e então eu achei que não era boa ideia começar a beber chá agora, enquanto estou aqui a gravar o programa, porque vou começar a ficar com muito calor e é melhor não. Então deixo o chá para depois. Tenho aqui a minha garrafinha de água e de vez em quando vou beber. E convido-vos a fazer o mesmo. Se vos apetecer um chá, um café, quem sabe. Bom, então vamos falar sobre a organização de leitura aqui do nosso conto Otelo, de Shakespeare. Eu tenho aqui esta edição. Que é muito antiga. Não sei se isto, nem sei de que ano é, mas é bastante antigo. Ainda tem aqui um selo de Moçambique. Então, talvez o selo tenha ano, mas não. Não que eu consiga ver. Então vamos fazer assim. Vamos ler 5 páginas por dia, que mais ou menos são 5 a 6 minutos, e vamos ler durante 4 semanas, durante 4 dias, que vai que vai dar até dia 2 de só um momento. Até dia 2 de outubro. Portanto, vamos ler 5 páginas por dia, que equivale mais ou menos a 5 minutos, durante 4 dias, durante 4 semanas neste caso, porque o programa é uma vez por semana, e vamos terminar no dia 2 de outubro. E depois iremos começar com a leitura de... Está ali o meu gato. A nova leitura de outubro. Está ali o meu Totinhas. Aí vem ele. Então será assim que iremos fazer. Convido-vos a acompanharem-me nesta leitura. Não sei se têm o Otelo, o livro, ou também podem baixar online. Eu penso que conseguem fazer isso. Está disponível na internet. Eu por acaso não tenho conhecimento, mas acho que sim. Se já leram, convido-vos na mesma a acompanharem. E, bom, a parte da organização da nossa leitura já estamos encerrados. Entretanto, vamos conversar sobre as minhas leituras atuais. E, atualmente, o que é que eu estou a ler?
continuo a ler o Para Sempre de Virgílio Ferreira. É um livro que está a levar o seu tempo a ler, porque não é um livro assim fácil, não é um livro difícil de ser lido, não é isso, mas não é um livro com emoções fáceis de digerir. Como eu já expliquei, ele está no fim de vida, regressa à casa, esta é a casa de Virgílio Ferreira, e ele vai tendo uma série de lembranças, como se estivesse a reviver várias situações que ele viveu lá no passado, com os seus familiares, as suas tias, a sua mãe, incluindo algumas pessoas da aldeia. E em certos momentos parece que ele está mesmo a viver esses momentos novamente. Então nós ficamos assim um pouco, não sabemos se ele está a ver fantasmas ou se está simplesmente a lembrar-se de uma forma muito viva todas aquelas memórias que ele tem. E é claro que emocionalmente é bastante intenso este livro e por vezes torna-se, não diria triste, porque ele escreve de uma forma brilhante. É claro que eu irei falar mais sobre o livro noutra altura, mas de facto não é um livro assim que nós queiramos estar mais do que uma hora a ler de seguida. Sentimos vontade de ler outra coisa um pouco diferente, sei lá. Eu pelo menos estou a sentir isso, mas não é um livro com uma aparição. A aparição é um livro que nós não conseguimos parar de ler, pelo menos comigo foi assim. Aqui Para Sempre é um livro mais denso emocionalmente, eu diria. Então, talvez por isso. Eu estou a gostar bastante. Tenho fascínio por casas. Esta casa faz-me lembrar a minha casa. Mesmo quando eu mostrei isto aos meus filhos disseram, parece a nossa casa. e então, não sei. Continuo então com esta leitura e posso ir deixando aqui de lado. Ontem fui buscar um livro que tinha começado a ler o ano passado, no outono também, que é aqui Where the Heart Is, de Kate Humble. É um livro completamente diferente de Para Sempre, de Virgílio Ferreira. É um livro que nos fala sobre várias casas que a Kate Humble conheceu e visitou, e ela faz uma descrição do que sentiu quando entrou nas casas, quando conheceu as casas, quando conheceu as pessoas, os proprietários das casas, quem vivia lá, proprietários e não só, porque algumas casas eram alugadas, não é? E então ela conta-nos a história dessa casa, dessas pessoas. São várias histórias diferentes, incluindo não só casas de pessoas. Também, por exemplo, ontem li uma história super gira de dois animais marinhos que partilham a mesma casa. Então ela é muito sensível a contar a história e envolve-nos de uma forma muito... Ficamos muito sensibilizados com estas histórias e então eu acho que é um livro para ser lido na altura do outono, porque é uma altura que eu sinto que tenho vontade de mudar algumas coisas na minha casa e preparar-me para receber o inverno. E mesmo esta estação de outono, que é uma estação que nós vamos querendo estar mais em casa e estar mais atentos ao conforto, não é? Então, o ano passado comecei a ler, depois não li todo e agora, ontem fui buscar e estou outra vez a ler. Então, leio antes do Para Sempre, do Virgílio Ferreira. Outro livro que eu continuo a ler, que esse então... que é aqui o Desassossego, de Fernando Pessoa. Este livro não está a ser assim um livro com que eu tenha assim... Eu divido um bocadinho a minha opinião em relação a este livro. Tem momentos em que eu abro o livro para ler e eu fico fascinada com o que leio e penso assim, uau, como é que se escreve assim? É muito bom. E depois tem momentos em que é muito aborrecido e que eu não quero ler mais e que estou assim alguns dias sem ler. É isso. Mas é um dos livros mais interessantes que eu já conheci
e estou a gostar muito. Ontem, por exemplo, cheguei aqui e li uma parte que fiquei tipo, quis sublinhar tudo. Então, onde é que está? Foi aqui, talvez. Até posso ler este bocadinho. Querem que eu leia? Mesmo que vocês não queiram que eu leia, eu já estou aqui, vou ler, não é? Então, é assim. Tudo quanto de desagradável nos sucede na vida, vou pôr assim aqui. Tudo quanto de desagradável nos sucede na vida, figuras ridículas que fazemos, maus gestos que temos, lapsos em que caímos de qualquer das virtudes, deve ser considerado como meros acidentes externos, impotentes para atingir a substância da alma. Tenhamo-los como dores de dentes ou calos da vida, coisas que nos incomodam, mas são externas, ainda que nossas, ou que só têm que sofrer a nossa existência orgânica, ou que preocupar-se o que há de vital em nós. Quando atingimos esta atitude, que é, em outro modo, a dos místicos, estamos defendidos não só do mundo, mas de nós mesmos, pois vencemos o que em nós é externo, é outrem, é o contrário de nós e, por isso, o nosso inimigo. Então pronto, depois eu tenho fases em que realmente não me apetece ler e acho um pouco maçador, mas depois tenho outras alturas em que abro o livro e tipo, uau, é fantástico. Também aconselho, acho que recomendo para ser lido no outono, acho que é um livro muito introspectivo, um livro de introspeção, não é? Então, eu acho que é um livro bom para se ler no outono também, embora nós ainda estejamos no verão, não é? Mas é assim, não é o melhor misturar a leitura destes dois livros, destes dois autores. Não foi a melhor ideia da minha parte fazer isso, mas eu vou lendo este assim devagarinho, conforme me apetece e não tem tempo limite para acabar. Aqui o Virgílio Ferreira é a minha leitura principal, mas de facto não é muito boa ideia misturar estes dois autores, porque eles têm a característica semelhante de serem muito analisarem muito as suas emoções em forma pensante, não é? Pensam, tentam compreender e de forma a emoção também. Bom, agora não sei como explicar, mas acho que não é bom misturar estas duas leituras. Pronto, mas agora já fiz, está feito. Então vou continuar assim. Agora estou com estas 3 leituras, eu arranjo sempre maneira de fazer isto, arranjo sempre maneira de me pôr a ler mais do que 2 livros de cada vez. Eu tento não fazer isso, porque gosto de estar absorvida naquele livro, mas foi um hábito que eu criei quando eu estava na faculdade. Eu apercebi-me, uau, eu consigo ler vários livros ao mesmo tempo. Foi um bocado a necessidade, não é? De ter que o fazer. E então comecei a perceber que conseguia fazer isso e comecei então a aplicar isto na minha vida e tornou-se um vício. Então eu tenho o vício de acumular leituras e de ler mais do que um livro de cada vez, não é? Então é isso. Gostaria de fazer aqui assim uma partilha. Compartilhar convosco uma frustração, uma desilusão que hoje me aconteceu. Eu e os meus filhos costumamos planear os nossos passeios da estação. Então, na altura do outono, existem alguns sítios que nós gostamos de ir. Como, por exemplo, aqui perto da nossa casa temos o Parque dos Dinossauros. Eu gosto imenso de ir ao Parque dos Dinossauros, gosto imenso do ambiente que aquilo tem, é super giro. Então, eu gosto de ir e
quase todos os anos vamos ao Parque dos Dinossauros e também ao Buda Eden, que também é próximo aqui onde nós vivemos. Não sei se vocês conhecem o Buda Eden. Então estávamos a planear os nossos passeios de outono e eu disse que tinha vontade de visitar, fazer um passeio aqui para visitar a casa de Virgílio Ferreira, que hoje em dia é um museu, e está aqui a casa como está hoje, está mais ou menos assim. E eu estava a dizer aos meus filhos que eu queria muito conhecer a casa de Virgílio Ferreira. E imaginei todo um cenário de entrar naquela casa, ver os móveis dele, todas aquelas descrições que ele faz quando está na casa, ver os quadros na parede, ver a secretária dele, aquelas coisas todas que eu estava à espera de ver, as coisas de Virgílio Ferreira, a casa em que ele cresceu. E então eu já andava a planear isto há uns meses, praticamente desde que eu comecei. Há uns meses, pronto. Ok, foi em agosto, quando eu comecei a ler este livro. Eu já andava cheia de vontade de dizer aos meus filhos que estou com muita vontade de fazer esse passeio. Acontece que eu estava a falar com os meus filhos e não sei o quê, ia dizer que queria ir lá conhecer a casa e decidimos ir pesquisar na internet sobre o museu, sobre a casa, não é? Onde é que era, a localização, etc. E fui dar com um vídeo que estava no YouTube quando eu creio que foi a inauguração do museu, que é a casa dele, e foi feito um museu. Qual foi o meu espanto quando me deparei com... Estamos a falar aqui da casa de Virgílio Ferreira, então eu vou deixar aqui esta fotografia. Será que o livro aguenta aqui? Qual foi o meu espanto quando mostram a casa por dentro e o que eu vi foi algo muito, muito, muito descaracterizado da realidade de Virgílio Ferreira. Eu não vou pôr aqui em questão a qualidade da exposição em si, de como aquilo está organizado, da falta de gosto, que eu considero falta de gosto do que foi feito. Não vou estar a discutir porque é uma opinião minha e eu não visitei e confesso, uma confissão, frustração, não é? Confissão / frustração, ou confissão frustrante, sei lá como dizer, como chamar. Eu não vou pôr em causa tudo aquilo que foi feito pelo curador e pela Câmara Municipal, que deve ter, portanto, patrocinado esta situação e os patrocinadores desta situação, mas devo dizer que é horroroso, é pavoroso o que fizeram à casa. Pronto. Não parece uma casa completamente diferente, não parece uma casa, parece um museu comum. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição para quem tiver interesse em ver, e se ofendo o gosto de alguém, não é com essa intenção que eu estou a dizer isto, mas para mim é frustrante. Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Quando retorno à minha terra natal, que é Belém, em Lisboa, eu deparo-me com a situação, por exemplo, do Museu dos Coches, que é uma coisa horrorosa que puseram lá, um edifício horroroso que construíram novo, e puseram lá os coches, que eu recuso-me a entrar lá dentro, entre outras coisas, e que tentaram também fazer ao Museu de Marinha, mas lá se conseguiu evitar que o Museu de Marinha fosse vendido. Enfim, o que Portugal faz com o seu património é uma coisa que não tenho palavras para descrever. E acreditem, eu sinto profunda frustração como portuguesa de ver o património português completamente descaracterizado, a cultura completamente... Eu nem sei onde vão buscar estas ideias, porque é assim, eu vejo na internet, porque eu não sou uma pessoa que viajo, tenho as minhas razões para não o fazer agora, pronto.
não sou uma pessoa que viajo, mas eu viajo muito através das páginas dos livros, viajo muito através de vários vídeos e filmes que vejo na internet e documentários e etc. E uma das coisas que eu gosto de ver é museus que são casas de escritores, como por exemplo da E.T. Hilsum, na Holanda. Agora não me lembro assim vários escritores que a casa deles foi feita museu, mas é assim, ainda hoje eu vi umas fotografias de uma casa de um escritor que a casa está exatamente como ela deixou. Estão a ver? A roupa assim em cima da cama, a louça no lava-louças, etc. Se nós formos para o norte da Europa, isso sim é respeito pela cultura e pelo escritor e por aquilo que aquela casa foi e representou para aquele escritor. O que fizeram com esta casa aqui, inclusivamente construíram uma coisa horrorosa que sai aqui assim de lado, que eu nem sei para que é que aquilo serve. Ouçam, tão feio. Eu fiquei tão desiludida com aquilo que eu só agradeci. Eu não ter ido daqui, fazer não sei quantos quilómetros para um caminho desconhecido, que para mim é uma coisa que é complicada a fazer, que eu estava disposta a fazê-lo. Tal é, apaixonei-me pela literatura, apaixonei-me por Virgílio Ferreira, não por Virgílio Ferreira, mas pela sua escrita, pelos seus livros. Eu apaixonei-me. Ainda hoje encomendei 2 para ler agora a seguir, porque eu fico com ansiedade de terminar este e não ter outro para ler logo a seguir, que eu não quero deixar de ler Virgílio Ferreira, entendem? Então, eu fiquei tão frustrada, tão triste quando vi. Eu só dou graças a Deus de não ter ido daqui com ilusões na cabeça de que eu ia ver uma coisa que depois chegava lá e era uma autêntica desilusão. Não vou visitar, não me vou dar esse trabalho. Vou preferir olhar para a casa aqui como ela está, nesta fotografia, e vou imaginar como ela era. E as coisas de Virgílio Ferreira vão ficar na minha cabeça. Várias casas de escritores portugueses têm sido... A única palavra que me ocorre é vandalizadas, quer pelos proprietários das casas, quer por os ditos museus que decidem construir dentro das casas, que não tem ponta para onde se lhe pega. Não tem ponta para onde se lhe pega, desculpem, é terrível. A casa de um escritor, por exemplo... Florbela Espanca, onde está a casa de Florbela Espanca, pertence a alguém que nós não sabemos quem é, mas ninguém pode lá entrar. Enfim. Outros, que eu agora poderia estar aqui a referir, mas também não me lembro, e então não vou dizer. Mas aconteceu isto hoje, eu estou triste, vocês já repararam que eu estou um pouco triste, não é? Então, estou triste, não é só pela casa de Virgílio Ferreira, estou triste pelos portugueses, estou triste por Portugal. Estou triste por aquilo que está a acontecer com o nosso povo, com a nossa nação, com a nossa... O que é isto que está a acontecer? É por isso que eu estou triste hoje. Bom, confissão feita, vamos agora passar à leitura do nosso conto Shakespeare, Otelo, a partir de onde ficámos na semana passada. Agora vou tirar daqui um bocadinho o livro, sabem? Porque senão não consigo estar aqui a segurar no outro e etc. Isto aqui, enfim, tem toda uma logística que nem sempre... Vamos lá. Vencida esta dificuldade, Otelo, habituado aos precalços e aos rigores da vida militar, imediatamente assumiu o comando das tropas de Chipre e Desdémona, preferindo a honra do seu senhor e marido, embora em perigo, àqueles leitosos ócios em que os noivos de
ordinário passam o tempo, do melhor grado anuiu a partir com Otelo. Mal Otelo e sua esposa desembarcaram em Chipre, chegou a notícia de que uma violenta tempestade desbaratara a esquadra turca, ficando assim a ilha, por algum tempo, a salvo de qualquer agressão. Mas a guerra que Otelo tinha de sofrer estava agora apenas em começo, e os inimigos que a maldade acirrou contra a sua inocente esposa revelaram-se mais daninhos e mortíferos do que os estrangeiros ou os infiéis. De todos os amigos do general, nenhum possuía mais inteiramente a confiança de Otelo do que Cássio, jovem soldado florentino, jovial, amoroso e de porte garboso e cativante. Qualidades que as mulheres deveras apreciam. Era belo e eloquente, e precisamente o homem capaz de alvoroçar o ciúme de um marido adiantado em anos, como, em certo modo, era Otelo. Que fosse casado com uma mulher nova e formosa. Otelo, porém, não era superior ao ciúme quanto era nobre, e tão incapaz de suspeitar de uma vileza como de a praticar. Cássio servia-lhe de intermediário nas suas relações com Desdémona, pois Otelo, receando não possuir aqueles requisitos adocicados que na conversação aprazem às damas, e encontrando tais predicados no seu amigo, a miudades vezes o mandou, por si, falar à sua bela. Inocente simplicidade que mais honrava do que apoucava o caráter do valente moiro. Por isso, não era de admirar se após o próprio Otelo, mas uma grande distância, como cumpra uma esposa virtuosa, a gentil Desdémona gostava de Cássio. Frequentava a casa dos noivos e a sua fluente e animada loquacidade constituía uma aprazível diversão para Otelo, que era de natural mais sério, pois é sabido que os homens graves e concentrados comprazem-se muitas vezes no convívio dos seus contrários, como lenitivo ao opressivo excesso da sua natureza. Desdémona e Cássio conversavam e riam juntos, como nos dias em que ele vinha falar-lhe da parte do seu amigo. Otelo havia recentemente promovido Cássio a tenente, lugar de confiança e o mais próximo da pessoa do general. Esta promoção magoou gravemente Iago, oficial mais antigo que julgava ter mais direito do que Cássio a ser promovido, e, frequentemente, ridicularizava Cássio, dizendo que ele só servia para fazer companhia a damas e não sabia mais da arte da guerra do que uma rapariga. Iago odiava Cássio e odiava também Otelo, tanto por favorecer Cássio como pela injusta suspeita de que se lhe enraigara no espírito de que o moiro tinha certa predileção por Emília, sua mulher. Assolado por essas imaginárias provocações, o ardiloso espírito de Iago urdiu uma horrível trama que devia envolver na mesma ânsia vingadora Cássio, o moiro e Desdémona. Iago era arteiro e tinha estudado profundamente a natureza humana e sabia que de todos os tormentos que afligem a alma do homem, muito mais do que as torturas físicas, os aguilhões do ciúme são os mais insuportáveis e os que mais virulentamente ferem. Achava que seria para ele um plano admirável de vingança levar Otelo a ter ciúmes de Cássio, o que poderia rematar pela morte de Cássio ou de Otelo ou de ambos. Era-lhe indiferente. A chegada a Chipre do general e sua esposa, coincidindo com a nova da dispersão da esquadra inimiga, foi festivamente solenizada.
Todos os habitantes davam largas às exteriorizações do seu júbilo. O vinho manava copiosamente e as taças esvaziavam-se à saúde do Otelo e de sua esposa, a bela Desdémona. Cássio tinha nessa noite o comando da guarda. Otelo incumbira-o de coibir os soldados de beberem em demasia, a fim de evitar qualquer conflito que pudesse atemorizar os habitantes ou indispô-los com as tropas recém-chegadas. Nessa noite começou Iago a pôr em prática os seus malvados planos de vingança. Fingindo dedicação e lealdade para com o general, induziu Cássio a beber em demasia, o que para um oficial da guarda constituía uma grave falta. Cássio resistiu a princípio, mas não pôde por muito tempo corar-se contra a honesta liberdade que Iago muito bem sabia afetar. Bebia copo sobre copo e ia taramelando em louvor de Desdémona, a cuja saúde repetidas vezes brindou, afirmando que ela era uma primorosíssima senhora, até que, por fim, o álcool lhe transtornou o cérebro. A uma provocação atirada por um indivíduo industriado por Iago, foram as espadas desembainhadas, ok. As espadas desembainhadas. Onde eu ia? A sua provocação, atirada por um indivíduo industriado por Iago, foram as espadas desembainhadas. Desculpe. Vai assim porque esta palavra não me está a sair bem. Estão a ver? Industriado por Iago foram as espadas desembainhadas e Montano, um digno oficial que acudiu a apaziguar a contenda, foi ferido. O conflito generalizou-se então. Iago, que havia ateado a rixa, foi o primeiro a lançar o alarme, mandando tocar a rebate o sino do castelo, como se, em vez de um ligeiro conflito de ébrios, se tratasse de um perigoso motim. E fazendo acudir o povo alvoroçado. Com o badalar do sino, Otelo acordou e, vestindo-se a toda a pressa, correu ao local do conflito e perguntou a Cássio o que havia. Cássio já tinha voltado a si, desvanecido um tanto o efeito do vinho, mas tinha vergonha de responder. Iago, fingindo grande relutância em acusar Cássio, mas, por assim dizer, coagindo a verdade, narrou tudo o que sucedera, deixando, é claro, de aludir a sua participação no caso, visto o estado de Cássio lhe haver de todo nublado a memória, de tal maneira que, parecendo querer atenuar a culpa de Cássio, a fazia, na verdade, parecer mais grave do que realmente era. O resultado foi Otelo, que era severo observador da disciplina, ser obrigado a destituir Cássio do seu posto de tenente. Assim se cumpria plenamente a primeira perfídia de Iago, minar a reputação do seu odiado rival e fizera-lhe perder o lugar. A aventura daquela desastrosa noite havia, porém, de originar ainda outras consequências. Cássio lastimava-se ao seu fingido amigo Iago de haver cometido a loucura de se embriagar, descendo a nivelar-se com os brutos. Estava perdido, pois como havia ele de pedir ao general que lhe restituísse o lugar? Ele, por única resposta, chamar-lhe-ia bêbado. Desprezava-se a si próprio. Iago, simulando atenuar a gravidade do caso, dizia que também ele, ou qualquer outro homem, podia, numa ou noutra ocasião, embriagar-se. O que restava agora era remediar o mal. O verdadeiro general era agora a mulher de Otelo, que acedia a tudo o que ela quisesse. O que restava agora era remediar o mal. O verdadeiro general era agora a mulher de Otelo, que acedia a tudo o que ela quisesse,
O melhor que ele tinha a fazer era, portanto, recorrer a Desdémona e solicitar a sua mediação em seu favor. Ela era do seu natural afável e obsequiosa e imediatamente anuíra a advogar a sua causa junto ao marido. Cássio seria assim reintegrado nas graças do general e a amizade dos dois ficaria, após esta nuvem, breve desvanecida, mais sólida e mais calorosa do que antes. O conselho de Iago era, não há dúvida, bom, mas o que Cássio não sabia era que sob aquela aparente solicitude se ocultavam as intenções mais pérfidas e asquerosas. Por hoje ficaremos por aqui. Espero que tenham gostado. Shakespeare, onde quer que estejas, enviamos-te o nosso profundo agradecimento deste ponto do universo em que nos encontramos até esse ponto em que te encontrarás. Desejo-vos uma noite descansada. Voltarei em breve para mais leituras, estabelecendo contacto neste universo infinito. Voarei até vós, à velocidade do som, daqui para aí, para mais um episódio do programa Aqui há Morcego. Até já! Acho que fiz a introdução bem, não tenho a certeza. Se faltou alguma coisa, eu às vezes esqueço-me. Eu disse em vórtice, voando juntos, em vórtice. Por entre páginas e palavras, disse. Agora era o som. Mas isto não faz som. Então, anyway. Bom, começamos assim meio que... Ups, mexi na câmara. Não era suposto, né? Portanto, mais do que um livro... Está aqui um som estranho a acontecer. Bom, e frequentemente a chegada a Chipre do general e sua esposa coincidindo, como se diz? Deixei de saber falar. A chegada a Chipre do general e sua esposa coincidindo. Ok. A chegada a Chipre. Agora está-me a dar um ataque de riso. Às extrusas. Três tristes tigres. Três tristes tigres. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. Três tristes tigres. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. Onde é que eu ia?